Já se perguntou por que você continua insatisfeito? Por que, não importa o que você conquiste, sempre parece faltar algo? Por que, não importa quem você encontre, nenhum relacionamento preenche completamente o vazio? Por que, não importa o que você compre, o prazer dura tão pouco? Talvez este vídeo tenha aparecido depois de mais uma conquista que deveria ter te feito feliz, mas não fez. Ou talvez tenha surgido no meio de mais uma busca desesperada, pelo trabalho certo, pela pessoa certa, pela versão certa de você mesmo. Ou talvez você simplesmente sentiu um impulso inexplicável de clicar, como se algo dentro de você reconhecesse que havia uma verdade incômoda aqui, esperando para ser revelada. Jacques Lacan, o psicanalista mais radical do século XX, disse algo brutal. Você não está insatisfeito porque ainda não encontrou o objeto certo. Você está insatisfeito porque a insatisfação é estrutural. A culpa não é do emprego errado, não é do relacionamento errado, não é da cidade errada, do corpo errado, da versão errada de você. A culpa é sua. Ou melhor, a culpa é da própria estrutura do desejo humano. Porque o desejo, na sua essência, não quer ser satisfeito. Você leu certo. O desejo não quer satisfação, quer perpetuação, quer movimento, quer continuar desejando. E toda vez que você acredita que, se eu conseguir X, finalmente serei feliz, você está caindo na armadilha fundamental da existência humana. Porque X nunca vai ser suficiente. Não porque X seja inadequado, mas porque nenhum objeto pode preencher o que é estruturalmente vazio. Se você clicou neste vídeo, esperando conselhos sobre como encontrar finalmente o que procura, vai se decepcionar. Mas talvez encontre algo mais valioso. A verdade sobre por que você continua procurando. E a pergunta não é, o que estou procurando? A pergunta é, por que preciso continuar procurando? Lacan criou um conceito que desmancha toda a lógica do desejo como a conhecemos. O objeto A. O objeto A não é um objeto real. Não é uma pessoa, um emprego, uma casa, um corpo. É o objeto causa do desejo. É o que faz você desejar, mas que nunca pode ser alcançado. Pense nisso. Você quer um relacionamento. Mas o que você realmente quer no relacionamento? Você quer ser amado? Você quer ser desejado? Você quer ser visto? Você quer ser completo? Nenhum relacionamento real pode dar isso, porque o que você realmente deseja não está na outra pessoa. Está na fantasia que você projeta sobre a outra pessoa. A fantasia de que, com essa pessoa, você finalmente vai se sentir inteiro. Finalmente vai deixar de sentir a falta. Finalmente vai ser suficiente. Mas aqui está a verdade brutal. Essa pessoa não existe. E mesmo que existisse, não poderia te dar o que você busca, porque o que você busca não é uma pessoa real. É o objeto A, é a promessa de completude. É a ilusão de que pode preencher o vazio estrutural que te constitui. O objeto A é o que Lacan chamou de objeto perdido. Não porque você o teve e perdeu, mas porque nunca existiu. É uma fantasia retroativa, uma invenção do desejo. E você passa a vida inteira perseguindo objetos reais, acreditando que são o objeto, acreditando que este emprego, esta pessoa, esta conquista, finalmente será aquilo que te complete. Mas não é, nunca vai ser. Não porque você escolheu errado, mas porque nenhum objeto real pode ser o objeto A. E quando você finalmente consegue o que desejava, o que acontece? A satisfação dura alguns dias, talvez semanas, e então o vazio retorna. E você começa a desejar a próxima coisa. Lacan viu que isso não é falha, não é falta de caráter. Não é que você seja insaciável ou nunca satisfeito. É a própria estrutura do desejo. É como o desejo funciona. Mas se o objeto A não existe, por que você continua desejando? Aqui entra outro conceito de Lacan, a fantasia fundamental. A fantasia não é apenas um devaneio, que é a estrutura inconsciente que organiza todo o seu desejo. É o roteiro secreto que te diz, se você conseguir X, então Y acontecerá. Se eu conseguir o emprego perfeito, então serei valorizado. Se eu conseguir o corpo perfeito, então serei desejado. Se eu conseguir a pessoa perfeita, então serei amado. Se eu conseguir dinheiro suficiente, então serei livre. A fantasia te promete que existe um caminho, que existe uma solução, que existe um objeto que, uma vez alcançado, vai finalmente resolver a falta. Mas a fantasia mente, ou melhor, a fantasia tem uma função, e a função não é te levar à satisfação. A função é manter você desejando, porque se você realmente fosse satisfeito, o desejo acabaria. E o fim do desejo é angustiante, porque o desejo é o que te mantém vivo, o que te dá direção, o que te faz sentir que existe algo além do vazio. Então, inconscientemente, você mantém o desejo insatisfeito. Você escolhe objetos impossíveis, ou quando alcança o objeto, descobre que não era bem aquilo, e então parte para o próximo. A fantasia te diz, continue procurando. A resposta está logo ali, na próxima conquista. E você continua.
porque parar de desejar é enfrentar o vazio, é enfrentar a falta, é enfrentar que não existe solução. Lacan disse algo paradoxal: não ceda ao seu desejo, não no sentido de reprimi-lo, mas no sentido de não acreditar na promessa da fantasia, não acreditar que o objeto vai te salvar, porque a culpa não é do objeto, a culpa é sua, ou melhor, a culpa é da estrutura do desejo que te constitui. Aqui está onde a teoria de Lacan fica ainda mais perturbadora. O desejo humano não quer ser satisfeito. Parece contraditório, certo? Você passa a vida inteira buscando satisfação. Como pode ser que o desejo não queira isso? Mas pense bem. Pense nas vezes em que você finalmente conseguiu o que queria. No início, há euforia, há satisfação, há um breve momento de completude. Mas quanto tempo isso dura? Dias? Semanas? E depois? Depois você se acostuma. O objeto perde o brilho, a pessoa perde a aura, a conquista se torna banal. E você começa a desejar de novo, a procurar de novo, a acreditar que a próxima coisa será diferente. Lacan viu que isso não é acidente. É a própria natureza do desejo. O desejo se alimenta da falta. Precisa da distância entre você e o objeto. Precisa da impossibilidade, da promessa, do ainda não. Quando você finalmente alcança o objeto, o desejo morre. Isso é insuportável, porque sem desejo, você fica face a face com o vazio. Então, inconscientemente, você cria novos desejos, novas faltas, novos objetos impossíveis. Você sabota relacionamentos quando eles ficam fáceis demais, porque a facilidade mata o desejo. Porque sem obstáculo, sem distância, sem impossibilidade, o desejo não tem onde se agarrar. Você para de querer coisas assim que as consegue, porque o desejo não estava realmente no objeto, estava na busca, estava na promessa, estava na fantasia de que, uma vez alcançado, tudo mudaria. E aqui está a ironia cruel. A satisfação é o fim do desejo. E você tem mais medo da satisfação do que da insatisfação, porque a insatisfação, pelo menos, te dá algo para fazer, te dá um propósito, te dá a ilusão de que está indo em direção a algo. A satisfação te deixa com nada, com o vazio, com a pergunta: e agora? Olhe para os seus padrões de desejo, para as pessoas que você escolhe, para as coisas que você persegue. Existe algo em comum? Elas são de alguma forma impossíveis? Você se apaixona por pessoas emocionalmente indisponíveis, por pessoas que nunca vão te amar da forma que você quer? Você persegue objetivos tão grandes, tão distantes, que nunca realmente chegam? Você sempre encontra algo errado nas coisas boas que tem? Sempre vê o que falta, nunca o que está presente. Lacan diria: você está escolhendo objetos impossíveis de propósito, inconscientemente. Por quê? Objetos impossíveis mantêm o desejo vivo. Se você escolhesse alguém disponível, alguém que te ama, alguém que está presente, teria que lidar com a satisfação. E isso é aterrorizante, porque a satisfação te obriga a enfrentar que o objeto não era realmente o que você buscava, que mesmo alcançado o vazio continua, que não existe solução externa para uma falta interna. Então você escolhe o impossível e assim mantém a fantasia viva, mantém a esperança viva, mantém o desejo vivo e pode continuar acreditando: se eu finalmente conseguisse essa pessoa, esse emprego, essa vida, então sim, seria feliz. Mas você não consegue. Ou consegue e descobre que não era aquilo. E então busca o próximo objeto impossível. E o ciclo continua. A culpa não é dos objetos que você escolhe. A culpa é da estrutura que te faz precisar de objetos impossíveis para manter o desejo funcionando. Agora vamos ao núcleo da teoria de Lacan, a parte mais brutal e mais libertadora. A falta não é um problema a ser resolvido. A falta é o que te constitui como sujeito. Você não está incompleto porque algo deu errado. Você está incompleto porque a incompletude é estrutural. Quando você nasceu, entrou na linguagem. E a linguagem cria uma separação fundamental entre você e o mundo, entre você e seus desejos, entre você e qualquer possibilidade de satisfação completa. Antes da linguagem, o bebê não sente falta no sentido adulto. Vive em uma espécie de fusão com a mãe, sem fronteiras claras. Mas no momento em que a linguagem entra, essa fusão se quebra. Você se torna um eu, um sujeito. E ao se tornar sujeito, você se separa. Você perde aquela unidade primordial. Você perde a completude que nunca realmente existiu, mas que a memória inventa retroativamente. E passa o resto da vida tentando recuperá-la, mas não pode. Porque essa completude é uma fantasia. É o que Lacan chamou de o objeto perdido. Não porque você o perdeu, mas porque nunca existiu. E todos os seus desejos, por sucesso, amor, reconhecimento, realização, são tentativas de preencher essa falta primordial. Mas a falta não pode ser preenchida, porque não é um buraco, é a própria estrutura do seu ser. Lacan disse: o desejo é sempre o desejo de outra coisa. Você nunca deseja realmente o objeto que pensa
recompensa desejar. Você deseja o objeto por trás do objeto. Deseja o objeto A. Deseja a promessa de completude que nenhum objeto real pode dar. E por isso, não importa o que você consiga, sempre falta algo. Não porque você fracassou, mas porque a falta é o que te move, é o que te mantém vivo, é o que te constitui como sujeito desejante. Então, o que você faz com isso? Se a falta é estrutural, se o desejo nunca pode ser satisfeito, se os objetos nunca vão preencher o vazio, o que resta? Lacan não oferece otimismo barato, não oferece soluções fáceis. Não diz, aceite a falta e será feliz, mas oferece algo, atravessar a fantasia. Atravessar a fantasia significa ver finalmente que a promessa era falsa, que não existe objeto que vai te salvar, que não existe pessoa que vai te completar, que não existe conquista que vai acabar com a falta. Não é desistir, é parar de acreditar na mentira da fantasia. É reconhecer, sim, eu desejo, sim, vou continuar desejando, mas não preciso mais acreditar que o próximo objeto vai finalmente ser o certo, que a liberdade de desejar sem ser devorado pelo desejo, de buscar sem estar eternamente insatisfeito. Porque quando você para de acreditar que o objeto vai te salvar, você pode começar a se relacionar com objetos reais, não com fantasias projetadas. Você pode estar com uma pessoa real, com todas as suas imperfeições, sem ficar obcecado com o que falta, sem comparar com o objeto impossível da sua fantasia. Você pode ter um trabalho, uma vida, uma versão de si mesmo, sem estar sempre esperando pela próxima versão, pela próxima conquista, pela próxima transformação que finalmente vai te completar. Lacan não promete que você vai parar de sentir falta. A falta vai continuar, porque a falta é estrutural, mas você pode parar de tentar preenchê-la. Pode parar de se torturar com a busca impossível. Pode parar de culpar os objetos por não serem o objeto A. E pode começar a viver com a falta, não preenchendo-a, não negando-a, mas reconhecendo-a como parte constitutiva da sua existência. O título deste vídeo é brutal. A culpa é sua, não do que você está procurando. Mas isso não é uma acusação, é uma libertação. Porque se a culpa fosse dos objetos, você estaria condenado a uma busca eterna, sempre procurando o objeto certo, o relacionamento certo, a vida certa. Mas se a culpa é sua, ou melhor, se a culpa é da estrutura do desejo que te constitui, então você pode parar de procurar. Não porque encontrou, mas porque entendeu que nunca vai encontrar e que está tudo bem. A insatisfação não é falha, não é sinal de que você escolheu errado, não é sinal de que precisa continuar procurando. A insatisfação é estrutural, é humana, é o preço de ser um sujeito desejante. E quando você aceita isso, realmente aceita, não apenas intelectualmente, mas existencialmente, algo muda. Você para de culpar os objetos, para de culpar as pessoas, para de culpar a vida e para de se culpar também, porque não é sua falha, é sua estrutura. Você pode ter um relacionamento sem esperar que essa pessoa preencha o vazio. Pode ter um trabalho sem esperar que ele te dê sentido total. Pode ter uma vida sem esperar que ela seja perfeita. Porque você sabe, a falta vai continuar, o desejo vai continuar, a busca vai continuar. Mas você não precisa mais acreditar na promessa da fantasia. Não precisa mais acreditar que o próximo objeto será diferente. E nessa aceitação existe algo como paz. Não a paz da satisfação completa. Isso é impossível. Mas a paz de parar de lutar contra a estrutura da sua própria existência. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com você, não ignore. Se algo dentro de você reconheceu esse padrão, a busca infinita, a insatisfação perpétua, a sensação de que algo sempre falta, é porque você está vendo, talvez pela primeira vez, a estrutura que te governa. E isso não é confortável, não é otimista, não é o que você esperava ouvir. Você esperava uma solução, uma resposta, um caminho para finalmente encontrar o que procura. Mas Lacan não oferece isso. E talvez seja exatamente por isso que você precisava ouvir. Porque a verdadeira libertação não vem de encontrar o objeto certo. Vem de parar de acreditar que existe um objeto certo. A verdadeira paz não vem da satisfação completa. Vem de aceitar que a satisfação completa é impossível. A verdadeira liberdade não vem de preencher a falta. Vem de viver com ela. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa ter atravessado completamente sua fantasia. Você não precisa ter parado de desejar. O que importa é começar a ver. Começar a reconhecer quando você está projetando no objeto a promessa de completude. Começar a perceber quando você está buscando fora o que não pode ser encontrado dentro. E gradualmente, lentamente,
dolorosamente, começar a se relacionar com a realidade, com pessoas reais, objetos reais, vida real, sem a mediação da fantasia. A culpa é sua, não porque você é fraco, não porque você falhou, mas porque a estrutura do desejo humano é assim. E quando você aceita essa culpa estrutural, você para de culpar tudo o resto e pode finalmente começar a viver, não perfeitamente, não completamente, mas autenticamente, com a falta, sem negá-la, sem tentar preenchê-la, apenas reconhecendo-a como parte de quem você é. E isso talvez seja o mais próximo que você pode chegar de ser livre.